Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele. Mais uma vez podemos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 ao 24. Mas nós não vamos ler esse texto inteiro agora. Nós vamos lendo em partes. Eu vou anunciando para os irmãos aí cada uma das partes que nós formos lendo. Mantenha a sua Bíblia aberta, então, no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, os 24 primeiros versículos. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Humildemente, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Fala nos nossos corações, Senhor. A palavra é Tua. É o Senhor que trabalha os nossos corações através dela. Abençoa-nos, ó Deus, por meio da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos dando continuidade aí à nossa caminhada pelo Evangelho de Lucas, acompanhando Jesus na jornada dele para Jerusalém. Cada passo que Jesus dá o aproxima da cruz. Cada encontro revela mais claramente quem ele é. Cada ensino expõe o coração humano e mostra como é, na realidade, o reino de Deus. Cada domingo que nós passamos refletindo aqui, isso nos vai aproximando mais de Jesus. É esse o objetivo da palavra de Deus, nos deixar cada vez mais parecidos com Ele. Nós terminamos no domingo passado o capítulo 13 de Lucas, e Jesus fez algumas afirmações que são difíceis de ouvir, né? Ele mostrou que não basta ter proximidade com as coisas de Deus, não basta ter tradições religiosas, conhecimento bíblico ou uma aparência de piedade apenas. Muitos que achavam que estavam seguros descobriram tarde demais que nunca haviam entrado pela porta estreita. E o grande chamado, na realidade, da palavra de Deus é para o arrependimento, um arrependimento sincero e uma resposta urgente para o reino de Deus. E agora, no capítulo 14, Jesus começa a tratar o coração daqueles que, na realidade, entrarão no reino, daqueles que se assentarão à mesa com o Senhor. Você não leva qualquer pessoa para sentar na sua mesa, na sua casa e ter uma refeição com você, não é mesmo? Quem come conosco, na intimidade do nosso lar, é realmente quem já é amigo nosso. Quem pertence ao nosso círculo mais íntimo de amizade. A gente não escolhe amigos por interesse. A gente escolhe amigos que têm a vida em comum, que compartilha a vida conosco, que abre o coração, que divide alegrias e tristezas. Amigos são pessoas que conhecem na realidade quem verdadeiramente nós somos. E é justamente isso que torna essa cena tão impressionante. A cena que nós vamos meditar nessa noite. Enquanto todos estão assentados à mesa, em um ambiente aparentemente amigável, Jesus começa a revelar que é possível estar perto dele e ainda assim estar com o coração distante de Deus. É possível compartilhar da mesa, participar dos encontros religiosos, conhecer a linguagem de fé e mesmo assim viver com um coração que não tem misericórdia. Um coração que é dominado pelo orgulho, que rejeita constantemente o convite da graça. Porque Jesus não está interessado apenas em quem se senta à mesa com ele. Jesus está interessado em quem realmente pertence à mesa dele, em quem realmente pertence o reino de Deus. Nós não temos condições de julgar alguém pelo que a gente vê. Às vezes a gente leva para sentar à mesa conosco alguém que a gente acha que é nossos amigos, mas na realidade não são. Jesus, ele não impede a pessoa de sentar à mesa, mas ele conhece genuinamente o coração, ele sabe a intenção, e ele conhece verdadeiramente quem pertence e quem não pertence ao reino
de Deus. E a pergunta que Lucas coloca diante de nós hoje é essa: quem realmente tem lugar à mesa do reino? Quem verdadeiramente pode se sentar à mesa de Jesus no reino de Deus? Jesus entra na casa de um importante fariseu para uma refeição. Mas aquela mesa se transforma em uma sala de diagnósticos espirituais ali. Porque às vezes o nosso maior problema não são os pecados que todos conseguem enxergar. São aqueles que se escondem atrás da nossa religiosidade, que se escondem atrás do nosso orgulho, que se escondem atrás das nossas desculpas. Ao redor daquela mesa tinha pessoas muito religiosas, muito respeitadas e muito confiantes em si mesmas. Mas Jesus revela que é possível estar perto do reino e mesmo assim estar com o coração distante de Deus. É possível conhecer a verdade e não amar as pessoas. É possível buscar reconhecimento ao invés de se humilhar na presença de Deus. É possível admirar o convite do Evangelho e ainda assim nunca aceitá-lo verdadeiramente de todo o coração. Por isso, essa passagem nos convida a uma reflexão bem profunda. Algumas perguntas que vão incomodar o nosso coração. Como, por exemplo, será que o meu cristianismo produz misericórdia? Será que o meu coração verdadeiramente está marcado pela humildade? Será que eu realmente respondi ao convite da graça? Ou eu continuo apresentando desculpas para evitar o meu envolvimento real com Jesus, com a igreja de Deus, com o reino de Deus? Porque no final das contas, a grande questão do texto é essa: quem realmente tem lugar à mesa no reino de Deus? E Jesus vai nos mostrar aí que o reino pertence, na realidade, aos quebrantados. Não aos que se julgam melhores, mas àqueles que reconhecem a sua necessidade e que respondem em arrependimento e fé ao gracioso convite do Rei. Então vamos ler aí os primeiros 6 versículos, a primeira parte do texto, que vai falar exatamente disso, que a misericórdia que os religiosos rejeitam. Os 6 primeiros versículos aí. Vamos ler então a palavra do Senhor. Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí, acompanhem a leitura. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais dos fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, ele perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo que seja no dia de sábado? A isto, nada puderam responder. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, vocês perceberam onde que Jesus está agora, nesse momento da escrita de Lucas? Onde que Jesus escolheu para participar de uma refeição? Não era na casa de amigos, era na casa de um dos principais dos fariseus. Mas esses homens não estavam perseguindo a Jesus até há pouco tempo? Estavam. Esses homens não estavam procurando motivos para prejudicar Jesus? Estavam. Jesus não teve conflito com eles por curar no sábado antes? Teve. E que dia da semana Jesus escolheu para estar na casa daquele homem para participar da refeição? Justamente no sábado. Parece irônico e contraditório isso, não parece? Pois é,
se fôssemos nós, será que a gente iria? Pensa com sinceridade. Será que você iria lá na casa daqueles que estavam te perseguindo, e justamente no dia de sábado, sabendo que tinha gente com doença lá e que poderia ser curado? Mas Jesus estava lá. Jesus entra na casa dele. Jesus senta à mesa com eles. Não é um ambiente amigável. Não é um convite movido pelo amor. É uma mesa cercada de tensão. Mas Jesus não se importa. Ele simplesmente está lá. E ele conhece o propósito e o motivo para ele estar naquele lugar, naquele dia, com aquelas pessoas. Jesus continua sendo observado. Cada palavra, cada atitude, cada movimento. Em tudo, eles ficavam observando a Jesus para tentar encontrar um motivo para acusá-lo. O texto deixa isso claro para nós. E para piorar o cenário, Lucas nos diz que havia ali um homem doente, um homem hidrópico. Alguém com hidropsia é provavelmente alguém que possui edemas, inchaços pelo corpo inteiro. Aquele tipo de inchaço que acumula água debaixo da pele, que deixa a pessoa com dificuldade para se movimentar, porque as pernas estão inchadas, os braços inchados, pescoço, rosto inchado. Naquele cenário, no judaísmo aí do Segundo Templo, não tinha nenhum problema específico que incluiria esse homem a uma lista de pessoas que estariam cerimonialmente impuras, como, por exemplo, se fosse o caso da lepra, né? Ou alguém que apresentava a saída de fluxos corporais que tornava o sujeito impuro, ou definitivamente, ou por um determinado momento de tempo, por exemplo. Mas mesmo assim, havia um problema que era visível por todo mundo. Todo mundo que batia o olho nele via que ele não estava normal. Ele estava todo inchado, cheio de água acumulada pelo corpo. Era um homem marcado pelo sofrimento. O comentarista Hendrickson observa que alguns rabinos associavam enfermidades como hidropsia a pecados específicos, especialmente ligados à sensualidade ou a exageros, a excessos da vida. Mas isso, a palavra de Deus nos mostra, é fruto da tradição rabínica posterior e não da lei de Moisés. Haviam julgamentos, né? Olhava para aquele homem com esse tipo de coisa e falava, isso aí é fruto do pecado. Isso aí é por causa de excessos, é por causa de sensualidades, né? Mas de qualquer forma, aos olhos daqueles religiosos, não era um simples problema teológico. Era uma armadilha conveniente. Uma oportunidade para testar Jesus de novo. O problema não era aquele homem ser hidrópico. O problema é que era justamente no dia de sábado e tinha um homem doente lá, presente entre eles. E os fariseus queriam colocar Jesus à prova mais uma vez. Mas aquilo que os fariseus enxergavam como um instrumento para acusar Jesus, Jesus enxergava como uma pessoa que precisava de misericórdia. É impressionante a gente perceber o contraste aqui. Os especialistas da lei conheciam as Escrituras, frequentavam as sinagogas, defendiam rigorosamente as suas tradições religiosas, mas eram incapazes de demonstrar compaixão a qualquer que fosse as pessoas. Eles tinham zelo pela lei, né? Eles tinham zelo pelas regras, mas não tinham nenhum interesse em amar pessoas, em demonstrar compaixão pelas pessoas que estavam perto. Tinham ortodoxia, mas não tinham misericórdia. Era uma defesa de conhecimento que tinham, né? Defensores da tradição, mas que não refletia verdadeiramente aquilo que Deus queria que eles fizessem. Não refletia o coração de Deus. Só que dessa vez Jesus não cura o homem. Antes de curar, Jesus sondando o coração deles,
ele faz uma pergunta primeiro. Olha aí no versículo 3. Jesus olha para eles antes de curar e fala: e aí, é lícito ou não é eu fazer uma cura no sábado? Se Jesus curasse o homem diretamente, a confusão já estava armada de novo. Mas Jesus é extremamente sábio. E diante da pergunta que Jesus faz, ninguém conseguiu responder. Lucas fala que eles ficaram calados. Não porque eles não tinham opinião, mas porque eles sabiam que qualquer resposta ia revelar a dureza do coração deles. Se eles dissessem que não era lícito curar no sábado, eles iam mostrar que valorizavam muito mais as tradições do que o sofrimento daquele homem que estava precisando mudar de vida. E se eles dissessem sim, aí eles iam se contradizer e não conseguiriam defender mais os fundamentos das acusações que eles teriam contra Jesus. Então o silêncio deles denuncia aquilo que já estava dentro do próprio coração. Uma religiosidade sem amor. Então Jesus faz o quê? Ele toca no homem, cura o homem e despede aquele homem. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é marcado pela indiferença. Não é marcado por ignorar as necessidades das pessoas. O reino de Deus é marcado pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. O sábado nunca teve o propósito de aumentar o sofrimento humano, mas do contrário, de promover o bem. O legalismo, ele impõe fardos. Cristo traz alívio. A religião dos fariseus excluía os necessitados. Jesus estendia a mão para quem era excluído e precisava da graça e da misericórdia de Deus. Então vem a pergunta de Jesus que desmonta completamente os argumentos daqueles homens aí no versículo 5. Qual de vocês, se um filho ou um boi cair num poço, não vai tirar ele imediatamente depois que ele caiu, porque é no dia de sábado? Veja bem, eles cuidariam dos próprios interesses sem hesitar. Se um boi caísse dentro de uma cisterna, por exemplo, e morresse, imagina o prejuízo que se tem com um boi caindo dentro de um buraco. Agora, aumenta isso. Imagina se fosse o próprio filho que caísse dentro de uma cisterna num dia de sábado. Será que esperaria o sol se pôr no sábado para entrar lá e tirar o boi e tirar o filho que caiu dentro do buraco? Mas só que eles não estavam dispostos a celebrar a restauração de um homem que era criado à imagem de Deus. E a grande ironia é esta: os homens que pensavam estar defendendo a vontade de Deus estavam, na verdade, resistindo ao próprio Deus encarnado. Os homens que julgavam ter lugar garantido no reino demonstravam por sua falta de misericórdia que não compreendiam verdadeiramente o coração de Deus. E aqui Lucas começa a nos confrontar. Quem realmente tem lugar à mesa do reino? Não são aqueles que apenas dominam a linguagem religiosa. Não são apenas aqueles que apenas defendem posições corretas. Não são aqueles que se orgulham da sua tradição ou da sua moralidade impecável. O reino pertence àqueles que reconhecem a necessidade da graça e refletem a misericórdia de Deus. Nós precisamos perguntar para nós mesmos: a nossa religião nos tornou mais parecidos com Jesus? Ou a nossa religiosidade tem nos tornado mais parecidos com os fariseus? Se a gente comparasse na nossa realidade de hoje, o que poderia ser um homem hidrópico? Pode ser alguém que todo mundo está vendo, mas que ninguém realmente está enxergando o que ele está passando. Talvez hoje um hidrópico poderia ser um morador de rua, um dependente químico, uma pessoa com deficiência, um idoso abandonado,
Uma mãe solteira lutando sozinha para sustentar a sua casa. Um deprimido que se isola das pessoas. Um enfermo crônico que já cansou as pessoas ao redor, de tanto que ele reclama que está doendo. São pessoas que facilmente se tornam estatísticas ou problemas sociais, ao invés de serem indivíduos amados por Deus. Ou pior ainda, pode ser pessoas que atrapalham a nossa religiosidade organizada, né? O hidrópico de hoje pode ser pessoas cuja presença incomoda, interrompe o nosso conforto religioso. Pode ser aquele irmão difícil de acompanhar. Pode ser a pessoa que está emocionalmente quebrada. Pode ser um novo convertido que vem cheio de bagagens, que ainda não compreendeu o evangelho e que precisa de misericórdia, que precisa de discipulado. Aquele que demanda tempo, que demanda paciência, que demanda horas e horas juntos conversando. Pode ser o pecador, cuja restauração é complicada e demorada para alcançar o resultado esperado. É o tipo de pessoa que dá trabalho para a gente e a gente prefere evitar, porque a gente está tão ocupado que a gente não tem tempo para se dedicar às necessidades do outro. Os fariseus também. Provavelmente preferiram ter um jantar tranquilo. E Jesus preferiu tumultuar o jantar deles, curando uma pessoa e levantando mais uma vez a questão do sábado. Irmãos, de novo, é possível conhecer as doutrinas corretas e mesmo assim ter um coração frio, distante das pessoas. É possível frequentar a igreja fielmente e não amar as pessoas que estão precisando da nossa ajuda. É possível defender a verdade e ao mesmo tempo não demonstrar misericórdia. É difícil isso. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira espiritualidade nunca vai separar a verdade da compaixão. Do contrário, aquele que diz amar a Deus, mas não ama o seu irmão, ele não está agindo corretamente diante de Deus. Porque o jeito que a gente trata as pessoas reflete o amor que nós temos por Deus. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Ao olhar para a nossa vida, as pessoas enxergam apenas as nossas convicções ou elas conseguem perceber também compaixão e misericórdia por Cristo e pela igreja do Senhor? Olhe para o seu próprio coração. Você fala mais ou faz mais? Você resolve problemas ou você apenas aponta os problemas para o outro resolver? Você tem buscado servir com misericórdia e amor ou tem usado a verdade como desculpa para justificar a sua indiferença? Porque é possível defender doutrina correta e mesmo assim estar com o coração frio e distante. É possível ser rigoroso com princípios bíblicos e ao mesmo tempo ser insensível às necessidades dos outros. É possível conhecer muito sobre Deus e refletir muito pouco do caráter misericordioso na vida de outras pessoas. E ao sairmos dessa cena, Lucas nos mostra que o problema dos fariseus não era apenas falta de compaixão pelos necessitados, era também a elevada opinião que eles tinham deles mesmos, a falta de humildade. E eles não apenas deixaram de amar o próximo, mas estavam preocupados demais com a sua própria honra e a sua própria posição religiosa e social diante dos homens. Porque um coração que não se inclina para servir, dificilmente vai se humilhar diante de Deus. E é exatamente sobre isso que Jesus passa a ensinar agora, na parte 2 aí. No reino de Deus não tem lugar para aqueles que vivem em busca dos primeiros lugares, mas para aqueles que escolhem o caminho da humildade. É isso aí que Jesus vai tratar aí na sequência do texto. Versículos 7 ao 14.
Você está com a sua Bíblia aberta? Vamos ver a segunda parte do texto, então. Versículo 7 até o 14. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus lhes contou uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então, aquele que convidou os dois dirá a você: dê lugar a esse aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém te convidar, vá e sente no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha se sentar num lugar melhor. Isso vai ser uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois disse Jesus ao homem que tinha convidado ele para o jantar: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam um convite e você seja recompensado porque os convidou antes. Do contrário, quando você for dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensá-lo. Então, a recompensa você vai receber na ressurreição dos justos. Olha aí o que Jesus conta e como que Jesus lida com essa questão. Jesus faz um ensinamento aqui muito interessante, né? Ele começa falando da festa. Quando você for convidado a uma festa, nunca vai sentar lá na primeira fileira, porque pode ser que alguém mais importante que você chegue, o dono da festa vai lá, te pega para a mão e fala: ó, sai daí, senta lá atrás, porque esse lugar pertence ao fulano de tal que acabou de chegar, e você fica envergonhado na frente de todo mundo. Mas o que você deve fazer? Quando você chegar na festa, senta lá atrás, num lugarzinho mais escondidinho, porque daí o dono da festa vai olhar para você e falar: fulano, não senta aí atrás não, você é honrado, venha para cá, sente aqui na frente. Aí você será honrado diante das pessoas. Tem gente aqui que faz isso, né? Senta lá atrás, aí eu fico chamando: irmão, senta aqui na frente, senta aqui no lugar de honra, né? É muito melhor, né? Do que falar: ó, sai daí que quem vai sentar é uma pessoa importante. É exatamente isso que Jesus está ensinando aqui. E aí ele volta-se para o dono da festa e ele fala para ele: a hora que você for fazer uma festa, não convida os ricos, não convida os parentes, não convida os amigos, não convida os vizinhos ricos. Não faz isso não, porque se você convidar eles, você está esperando que eles vão te convidar em troca e você vai ser recompensado porque você os convidou primeiro. Mas faz o contrário. Chama gente que não pode pagar e nem retribuir o convite para ir lá jantar na sua casa. Porque aí você vai receber a recompensa na ressurreição dos justos. Jesus dá uma lição aqui muito prática. Depois que ele confronta a falta de misericórdia dos fariseus, ele expõe um problema profundo do coração humano, que é a busca pela exaltação pessoal. Enquanto observava os convidados, escolhendo os primeiros lugares à mesa, Jesus dá essa lição aí para todo mundo, né? Naquela cultura, os primeiros lugares representavam status, importância, reconhecimento público. Até hoje é assim, não é? Vai num evento público aí cheio de autoridades. Sempre as primeiras fileiras são reservadas, né? Escolher os primeiros assentos era uma forma silenciosa de dizer: eu sou o melhor, né? Eu sou uma autoridade aqui. Eu mereço estar sentado num lugar de destaque. Mas Jesus alerta que a autopromoção sempre conduz à vergonha, enquanto a humildade conduz à honra. O problema é que a busca pelos primeiros lugares não acontece apenas nos banquetes. Ela se manifesta nos nossos relacionamentos.
nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ministérios e até dentro da igreja. A gente quer ser reconhecido, a gente quer a aprovação e o prestígio. A gente gosta de ser notado, de ser elogiado, de ser valorizado. Se alguém não dá um tapinha nas costas agradecendo pelo que a gente fez, a gente fica triste. É só olhar para os eventos das igrejas no geral. Se for numa reunião simples de quarta-feira, ninguém se importa. Mas faz um evento que vai lotar, que vai estar cheio de gente de fora, que rapidamente você vai notar quem quer servir e quem quer apenas aparecer. Mas Jesus declara que o caminho do reino é exatamente o oposto do caminho do mundo. O comentarista J.C. Ryle, ele afirma que a humildade é a rainha das virtudes cristãs. E a sua raiz está no conhecimento correto. Conhecer a Deus em sua santidade, conhecer a Cristo em sua graça e conhecer a nós mesmos em nossa pecaminosidade. Está no conhecimento correto. Conhecer a Deus na sua santidade, conhecer a Cristo na sua graça e conhecer a nós mesmos na nossa pecaminosidade. Quem compreende, irmãos, verdadeiramente quem é Deus, quem realmente tem consciência do que era antes que Cristo pagasse o preço dos nossos pecados naquela cruz, vai abandonar qualquer motivo para ter orgulho nessa vida miserável, nesse mundo cruel. A ignorância sobre Deus, sobre Cristo e sobre nós mesmos é o verdadeiro motivo para ainda termos soberba nessa nossa vida aqui na terra. O próprio Jesus é um exemplo dessa verdade. Cristo é o modelo supremo de humilhação, seguido de exaltação. Filipenses 2, de 5 a 8, que nós meditamos há tão pouco tempo aí, diz isso claramente. Aquele que tinha toda a glória não reivindicou os seus direitos, mas se esvaziou, assumiu a forma de servo, assumiu a forma de homem, se humilhou até a morte e a morte de cruz. E é justamente por isso que Deus o exaltou sobremaneira. O reino honra aqueles que seguem os passos do seu rei. Mas Jesus vai além ainda. Jesus volta para o anfitrião, confronta não apenas a busca por honra, mas também as motivações do coração. Ele denuncia uma hospitalidade baseada na reciprocidade, né? Convidar aquele que pode devolver o favor, beneficiar a nossa reputação, ampliar a nossa influência. Basta ver na época de eleições que a gente vê isso aqui claramente acontecendo, né? O sujeito nunca olha para ninguém. Na véspera da eleição ele é amigo de todo mundo. Ele quer ir na casa de todo mundo. Jesus demonstra que muitos expressam sua vaidade nos seus atos de generosidade. Fazem propaganda de sua importância em vez de demonstrar uma verdadeira compaixão por amor. Por isso Jesus ensina, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Jesus não estava falando de um evento específico. Jesus estava falando de uma prática de vida. Uma prática de vida que valoriza as pessoas e não as oportunidades para receber alguma coisa em troca. Não é errado receber amigos e familiares. Não é errado fazer um banquete e receber gente que gosta. Mas porque o reino ultrapassa a lógica da troca e da recompensa imediata, Jesus chama para ter uma vida que honra as pessoas, independente do que essas pessoas possam fazer em troca. O amor cristão serve, o amor cristão que serve, que se entrega, ele não calcula retornos. Ele ama porque primeiro foi amado. Ele dá porque primeiro ele recebeu a graça de Deus, sem ter merecido nada em troca. Jesus acrescenta: serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensar você. A tua recompensa, porém, você vai receber na ressurreição dos justos.
versículo 14. O cristão deve viver olhando para uma recompensa futura e não para o retorno que a gente pode receber de pessoas ou de coisas aqui nessa vida. Quem vive à luz da ressurreição consegue suportar ingratidão, consegue suportar perdas, desapontamentos. Sabe por quê? Porque não espera a sua recompensa de coisas dessa terra. Porque Deus vê, Deus conhece, e é Deus quem recompensa. Quando a gente se fere por pouca coisa, quando a gente se magoa por qualquer coisinha, quando a gente escuta qualquer coisa e a gente fica ofendido, a gente está fazendo exatamente o contrário do que Jesus está ensinando aqui. A gente está valorizando muito mais as coisas dessa terra do que valorizando o reino de Deus. Então o ensinamento aqui é muito claro. Faça sem esperar nada em troca. Sirva sem esperar que alguém bata a palma. Se entregue, faça o melhor para Deus, esperando a recompensa nele e não a recompensa nos homens. Quem tem os olhos voltados para o reino não pode viver com o coração preso nas coisas dessa vida. Não pode temer os que as pessoas podem dizer contra nós para nos humilhar, para nos ofender, ou não valorizar a gente do jeito que a gente acha que a gente merece ser valorizado. Por isso a gente precisa examinar o próprio coração. Você está mais preocupado em ser reconhecido por Deus ou em ser reconhecido pelas pessoas? Você está mais preocupado em servir a Deus de verdade e entregar verdadeiramente a Ele? Ou você está esperando receber alguma coisa em troca de alguém? Você busca os primeiros lugares ou está disposto a ocupar os últimos lugares para depois ser convidado para um lugar de honra? Se ama apenas aqueles que podem beneficiá-lo ou também aqueles que não têm nada para oferecer em troca? Porque o reino de Deus, os que se promovem serão humilhados, mas aqueles que se humilham diante de Deus e servem aos outros serão exaltados pelo próprio Rei, pelo próprio Deus. Isso prepara o cenário para a última lição de Jesus aí no texto. Porque o orgulho não se manifesta apenas na busca por reconhecimento ou recompensas humanas. O orgulho também aparece quando a gente pensa que tem o direito de decidir se aceita ou não o convite do Rei. Assim Jesus passa para dar a humildade necessária para viver no reino, para a resposta indispensável aos convites do reino. O banquete está preparado, mas nem todo mundo deseja entrar. Sentar-se à mesa do rei não depende de esforços pessoais, depende do convite do próprio dono da festa, depende do convite do rei. É o que a gente vai ver aí, os versículos 15 até o versículo 24. O convite que muitos desprezam. Vamos ler aí do versículo 15 até o versículo 24? Na parte final da leitura, ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo está preparado. Mas todos eles, um por um, começou a apresentar desculpas. O primeiro disse: Eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Eu peço que me desculpe. O outro disse: Eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las e peço que me desculpe. O outro disse: Eu me casei e por causa disso eu não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo
lhe disse: patrão, eu já fiz tudo o que o senhor mandou. E ainda tem lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque eu digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Olha aí, Jesus encerra com uma parábola bem interessante. Depois de tudo que ele fez e ensinou, alguém parece ter entendido alguma coisa, né? Porque no versículo 15 o homem falou algo bonito aqui, né? Bem-aventurado aquele que participa do banquete no reino de Deus. Mas veja que Jesus não comenta a resposta dessa pessoa que estava à mesa com ele, mas Jesus conta mais uma parábola. À primeira vista parece uma bela afirmação espiritual aí, né? Mas Jesus conhece a intenção do coração. Ele sabe que muitos gostam da ideia do reino, admiram os seus benefícios, falam sobre as realidades eternas, mas nunca responderam verdadeiramente ao chamado do rei. Então Jesus conta a parábola da grande ceia. Aí. O homem prepara um grande banquete e convida muita gente. Quando tudo está pronto, envia o servo para anunciar aí no versículo 17. Venham, porque tudo está preparado. Essa é a essência do Evangelho. A salvação é inteiramente obra de Deus, do começo ao fim. O banquete já foi preparado. Cristo já viveu a vida perfeita que nenhum de nós somos capazes de viver. Cristo já morreu a morte que nós deveríamos morrer. Cristo já ressuscitou, triunfando sobre o pecado e a morte. Não tem nada para acrescentar, não tem nada para completar. Tudo está preparado. O problema, então, não está na suficiência da provisão de Deus, mas na resposta dos convidados. Um por um começou a apresentar a justificativa do porquê não podia participar da festa. Jesus apresenta 3 desculpas aí. 3 falas para justificar o porquê de não aceitar o convite. Um precisava ver o campo que tinha comprado, o outro precisava testar os bois que comprou, o outro havia se casado. O mais impressionante é que nenhuma dessas coisas era pecaminosa, né? Campo, trabalho, família, são bênçãos de Deus. O grande perigo não são apenas os pecados escandalosos, mas as coisas legítimas que passam a ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Esse é o grande problema. Nenhum daqueles homens disse: eu odeio esse banquete. Nenhum declarou guerra ao anfitrião, né? Eles apenas tinham outras prioridades. E é exatamente assim que muitos rejeitam o evangelho ainda hoje. Alguns estão ocupados demais, acumulando bens, riquezas, trabalhando demais. Outros são absorvidos demais pelos negócios, pelos trabalhos, pela família. Outros colocam relacionamentos, prazeres acima do reino de Deus. Não é necessário odiar a Cristo para ficar de fora do banquete. Basta apenas ficar adiando continuamente o convite que você tem recebido para servir a Deus. Não é apenas a incredulidade aberta que destrói pessoas, mas também desculpas plausíveis e essa procrastinação espiritual, né? Vamos levando do jeito que está, para a gente ver até onde a gente consegue empurrar. Quantos imaginam que responderão ao Evangelho? Mais tarde eu respondo. Quantos pensam que haverá uma oportunidade mais conveniente? Quantos pensam que o tempo nunca vai acabar? Mas a Bíblia insiste, Hebreus 3,15. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureça o vosso coração. Diante da rejeição dos primeiros convidados, o anfitrião ordena que eles fossem chamar os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E depois de convidar toda essa gente, ainda tinha lugar. Aí ele manda ir por caminhos, por atalhos, e obrigar a todo mundo que ele encontrasse e trazer para o banquete, porque ele não queria deixar nenhum lugar vazio
para receber alguém que foi convidado e que tivesse em algum momento mudado de opinião e agora quisesse entrar na ceia. É uma cena gloriosa essa, né? Aqueles que se julgavam dignos ficaram de fora, e aqueles que reconheciam a sua necessidade foram recebidos pelo anfitrião da festa. O pastor Carlos Oswaldo Pinto, ele resume bem essa dinâmica aí. Ele escreve o seguinte: a resposta negativa dos religiosamente aceitáveis impulsiona a decisão divina de recompensar os rejeitados. Isso é, os que se consideravam merecedores do reino rejeitaram o convite de Deus, mas aqueles que reconheceram que eram miseráveis, que não tinham possibilidade nenhuma de estar naquela festa, esses foram escolhidos pelo rei para entrar e sentar à mesa naquele banquete. Isso não significa que Deus tenha diminuído o seu padrão. Significa que ninguém entra no reino de Deus por causa de mérito próprio. Somente vai entrar aqueles que reconhecem que nada têm para oferecer, que se esvaziam de si mesmos, que são os pobres de espírito, que Jesus chamou lá nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte. Nada de si, para depender inteiramente da graça e da misericórdia de Deus. E essa frase aí que Jesus termina na parábola é ainda melhor. Jesus termina dizendo no versículo 22, ainda tem lugar. Ainda há lugar para o religioso que percebe que sua justiça própria não pode salvar a sua vida. Ainda tem lugar para o pecador cansado, cheio de culpa. Ainda tem lugar para os quebrantados, para os fracassados, para os rejeitados e aqueles que sabem que o seu pecado é tão grande que não dá o direito de estar perto de Deus e mesmo assim o Senhor amou. E por causa dele e não de nós tivemos o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Por causa da misericórdia de Deus, por causa da graça de Deus e não porque nós somos tão bonzinhos assim. Mas também tem um alerta solene no versículo 24. Nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. A porta da graça está aberta ainda hoje, mas não vai ficar aberta para sempre. A rejeição persistente ao convite de Deus vai resultar em exclusão definitiva no banquete no reino. Por isso a pergunta de Lucas coloca diante de nós: não é se achamos o reino de Deus uma realidade maravilhosa. A pergunta é: você já respondeu ao convite do rei? Não em palavras, mas em atitudes, em ações. Você continua apresentando desculpas? Você continua adiando a sua decisão? Você continua colocando coisas boas no lugar de Deus? Porque o banquete está preparado. O convite foi feito e ainda tem lugar. Mas a hora de responder não é depois, é hoje, é agora. Esse é o momento de mudar a vida e abraçar a Jesus de verdade. E assim Lucas conclui essa sessão nos mostrando quem realmente tem lugar à mesa do reino. Não os tradicionalistas sem amor, nem os orgulhosos que buscam os primeiros lugares, nem aqueles que desprezam o convite da graça, mas os quebrantados, que reconhecem que são miseráveis, que dependem do Senhor, que respondem com fé e com misericórdia ao chamado amoroso de Deus. Ao redor daquela mesa tinha um monte de gente boa, respeitada, admirada, confiante, homens que conheciam a lei, homens que eram ilibados, homens que não tinham nada para ser acusado pelos outros, homens que confiavam na sua tradição, mas que rejeitavam o rei que estava presente diante deles. E Jesus mostrou que é possível estar perto das coisas de Deus e ainda assim ter o coração longe de Deus. Quem que nós somos nessa mesa? Nesse banquete?
Será que nós nos parecemos com os fariseus que conhecem a verdade, mas não amam as pessoas? Será que nós parecemos com os convidados que buscavam reconhecimento e honra para si próprio? Será que nós nos parecemos com aqueles que acham um monte de coisa importante, um monte de prioridade para não responder o convite de Deus? Ou nós somos alguém que reconhece desesperadamente que somos pecadores e que precisamos da necessidade de um Salvador? Porque Jesus deixa claro que o reino não pertence aos autossuficientes. O reino pertence aos quebrantados, aos que reconhecem a sua pobreza espiritual, aos que sabem que não têm méritos próprios para apresentar, aos que dependem inteiramente da graça de Deus. E talvez, irmãos, a frase mais surpreendente dessa parábola é essa que eu acabei de dizer, que Jesus fala aí: ainda tem lugar. Ainda tem lugar para o pecador cansado. Ainda tem lugar para quem quer ter um compromisso verdadeiro com o Senhor. Mas o convite exige uma resposta. A questão não é se existe lugar à mesa. A questão é: o que eu vou fazer com o convite do rei? Qual que é a minha resposta de imediato? Será que eu vou continuar apresentando desculpas para servir a Deus de verdade? Será que eu vou continuar adiando a minha entrega para Cristo? Será que eu vou continuar vivendo os meus próprios interesses? Ou eu vou me render ao Senhor hoje? Porque um dia o convite vai deixar de ser anunciado. Um dia a porta vai se fechar. Mas hoje não. Hoje o convite ainda está de pé. A porta ainda está aberta. Ainda tem lugar à mesa para se sentar com o Senhor. Nós precisamos ser aqueles que, pela graça, ouvem o Rei dizer: amigo, venha para um lugar melhor. Que Deus nos conceda um coração humilde, misericordioso, que ama a Jesus, que ama a obra de Deus, que ama as pessoas de verdade, que respondem com fé genuína ao chamado do Senhor e não se importa com nada das coisas dessa terra. Esse é o chamado do Senhor para a nossa vida. É isso que nós precisamos guardar e levar para nós hoje. O reino pertence aos quebrantados que respondem ao gracioso convite do Rei. Não aos que são autossuficientes. Porque os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Amém? Vamos orar? Em seguida nós vamos celebrar a ceia do Senhor.